meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lendo Livro, e hoje é dia da gente falar dos melhores momentos dos livros do primeiro ano de lendo Stephen King em ordem cronológica. Para quem acompanha aqui o canal, vocês sabem que eu já lancei resenha de todos os livros que passaram aqui nesse primeiro ano de projeto, mas como vocês também sabem, eu não gosto de dar spoilers nas resenhas. Lá eu falo mais minhas percepções de um modo geral, tudo aquilo que eu considero que não é spoiler, falo também um pouquinho das adaptações e tudo mais, mas eu decidi que faltava então um pouquinho esse conteúdo em que eu queria conversar com vocês mais profundamente sobre cada livro, contar quais foram os momentos que eu mais gostei. Então eu vou deixar aqui no box de descrição bem certinho o tempo em que eu vou começar a falar de cada livro, então também vou avisar, né, ó, vou começar a falar de tal livro, pra vocês quiserem pular, claro, se vocês não lerem, não tomarem spoiler. E também, como eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, eu vou dividir ele em duas partes, então o primeiro vão ser 6 livros e o segundo vão ser 7, já que eu também li Fúria, que entrou meio aqui de gaiato nessa história. Antes da gente começar, então eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição também os links da Amazon, caso vocês queiram adquirir algum desses livros. Por favor, comprem com o meu link. Se quiserem comprar qualquer outro livro também, comprem com o meu link, que ajuda bastante o canal, vocês não pagam nada mais e me dão aquela ajudinha. Mas então, vamos lá! E o primeiro livro do projeto que a gente leu, então, que eu quero começar a falar com vocês, é Carrie, a Estranha. Então agora é o momento, se você ainda não leu, você pula essa parte e vai pro que você leu. Essa aqui é uma história que ela me marcou, assim, muito, muito mesmo. Foi o primeiro livro que eu li do King, é o primeiro livro do projeto e o primeiro livro que eu li do King. E foi, assim, uma coisa que eu esperava por ele ser o mestre do terror, não aconteceu aqui, porque pra mim o terror desse livro é o bullying que a Carrie sofre. E eu acho muito interessante, porque você lendo o livro, assim, você vê que ela não é uma menina exatamente feia e estranha, como eu acho que o título deixa bastante, sugere isso bastante. Ela é uma menina, assim, normal, loira, do olho azul, enfim. O problema que a sociedade tem com ela é por ela ser diferente, ela ter esse caráter super religioso que a mãe dela meio que impõe a ela. Então, o jeito que ela se veste, é o jeito que ela se comporta, e é por isso que eles excluem ela da sociedade, não necessariamente pela aparência física. Eu acho que isso é extremamente legal de ressaltar, porque evidenciar, não que isso seja legal, mas que é bom evidenciar que não é só por causa da aparência que as pessoas sofrem, é pelo seu comportamento, é por ser diferente. Então eu acho que isso King trabalhou muito bem e esse é o ponto, assim, pra mim, mais alto dessa história. Falando um pouco de coisas que me incomodaram nesse livro, apesar de eu ter adorado a parte de que é escrito em forma de documentário e tudo mais, que eu vi bastante gente que reclama sobre isso, uma coisa que eu acho bem pouco crível nessa história é toda essa bondade que a Sue Snell demonstra com a Carrie. Ela se sente mal, ok, pelo episódio do banheiro, em que ela joga umas coisas na Carrie, mas daí a ela desistir do baile dela, baile do terceirão, com um namorado pra mandar a Carrie no lugar, eu achei assim muito, muito longe. Acho que dificilmente algum adolescente teria maturidade aos 16 anos de fazer isso, então acho que esse é o único, assim, uma das pontas soltas do livro que realmente eu não compro de jeito nenhum. Acho muito difícil, ainda mais se tratando de uma das meninas mais populares do colégio. Eu gostei demais da cena do baile, eu acho que ela é muito bem construída, porque você é levado ali por aquele momento. É claro que quem lê King sabe que a coisa vai acabar em desgraça, mas eu acho muito bacana porque começa com aquele clima, assim, super legal, super... tá indo tudo bem, você tá feliz por ela, você vê, assim, o quanto ela está se realizando naquele momento, era onde ela gostaria de estar desde o começo, e o clima vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e dá naquele desfecho ali que todo mundo conhece, que desgraça tudo, todo mundo morre. Enfim, mas eu acho muito legal essa crescente e ao mesmo tempo que você tá feliz com ela, você tá sentindo o clima de tensão chegando com aquela história toda, né, de jogar o sangue do porco e tudo mais. Enfim, acho que essa construção do baile é muito bem feita. Outra coisa envolvendo essa cena em específico que eu acho super legal é a forma como a gente começa apoiando a Carrie, a gente começa a entender tudo que ela passa, você fica do lado dela. De certa forma, você até quer que ela se vingue das pessoas, porque ela sofre tanto e de tantas pessoas, de todos os lados, assim, basicamente não tem ninguém que fica do lado dela, além da Sue, mas como eu já disse pra mim, isso aí quase não conta. E eu acho que é extremamente importante essa discussão que, mesmo no momento que ela começa a tocar o foda-se lá no baile, você ainda tá do lado dela, só que daí ela começa a matar pessoas. Às vezes você pensa, pera,
não é bem por aí que as coisas têm que ir. Claro, ela merecia, assim, dar aquela vingadinha, merecia ter o reconhecimento de tudo que ela passa, mas, poxa, daí matar pessoas que a maioria ele não tinha nem a ver com o que ela tava passando. Então eu acho extremamente pesado e é muito legal essa discussão que levanta, né, de até que ponto, né, vingança não é justiça. Então, acho muito interessante. Talvez nem fosse tanto o intuito do King, mas acho que ele trabalhou isso super bem. E pra mim também a cena final do livro me marcou demais. A morte da Carrie é uma coisa assim que mexeu comigo assim de uma forma inimaginável, porque você lá no último momento dela em que a Sue chega, ela está chamando pela mãe, e você pensar que a mãe é a figura que basicamente causou tudo aquilo, porque ela fez, ela foi a primeira pessoa, né, a fazer o bullying ali, fazer um tipo de mexer com o psicológico da Carrie, né, desde o começo e tudo mais. E no final ela ainda chama pela mãe, ela ainda quer ela, porque ela é a única referência de amor que ela tem, mesmo que seja tudo deturpado, mesmo que seja tudo cagado, ela ainda quer a mãe. Isso foi extremamente marcante pra mim. Tipo, ela realmente não tinha ninguém a recorrer, porque a escola é super negligente com ela, os vizinhos são negligentes com ela, porque sabem que a mãe dela é muito louca, escutava os barulhão lá na casa dela e não fazem nada. Então é muito triste. Enfim, acho que esse livro aqui ele traz ali o paranormal por trás, mas o que realmente a gente tem que prestar atenção é o que acontece com diversas meninas e meninos pelo mundo. Então, pesado. Vamos falar agora então do meu queridinho Salem, que foi uma história assim que realmente acho que depois de Carrie mudou totalmente a vibe. Eu acho muito interessante isso nos livros do King. E foi o primeiro contato que eu tive com o King prolixo, porque aqui ele, nossa, solta o verbo e introduz um monte de gente que basicamente não é muito relevante para a história, mas eu acho muito legal como ele constrói toda essa cidade, como eu já falei, então não sem spoilers. E eu achei muito legal aqui que ele começa o livro dando um semi-spoiler, dizendo que tem um cara e um menino que lá, no, enfim, vão retornar para Salem. Então você já sabe que basicamente só vai sobreviver uma pessoa adulta e uma criança. E depois de um tempo fica evidente que a criança é o Mark. E, enfim, né, só resta você descobrir no final, então, quem vai ser o adulto. Eu adoro quando o Stephen King faz esse tipo de coisa, que ele dá mini spoilers do que vai acontecer e depois ele vai revelando tudo. Uma cena que eu achei extremamente legal desse livro foi aquela cena em que o Jimmy, né, que é o médico, ele é mordido pela senhora Glick, que é a mãe dos meninos, né, que acaba ali tudo indo pra Cacuia, né? Mas enfim, ela está lá no necrotério, então eles vão olhar o corpo dela, ver se ela realmente, né, está ali vampirona. E ele é mordido por ela e eu achei muito legal como ele reage super rápido e injeta ali uma adrenalina e tenta tirar o veneno e nananana. Dificilmente, eu não vou saber se aquilo realmente seria possível. Tá, a gente tá falando de vampiros. Vocês entenderam? Se aquele procedimento médico, sei lá, digamos, se fosse uma, sei lá, uma cobra, se realmente funcionaria, mas eu achei muito legal fazer esse paralelo. E é muito bacana o jeito que ele age rápido e ele consegue ali se salvar, pelo menos, né, por um momento. Tem algumas mortes nesse livro que eu achei extremamente hilárias, assim. Tá, a primeira é bastante hilária, que é o caso do motorista do ônibus, né? Que é o cara que, enfim, maltrata as crianças ali. Ele é extremamente rude, coitado, e joga as crianças pra fora do ônibus por qualquer motivo. E no final, enfim, ele é trancado pelas próprias crianças. E, enfim, mordido ali e virado um vampirão. Achei muito legal. E você vê, assim, os pequenos toques de humor do King nessa história. E também gostei bastante da morte, então, do Jimmy também, né? A forma que ele é empalado. Eu tava lendo num ritmo tão frenético o final desse livro que acabou que eu não entendi o que tinha acontecido, eu tive que voltar pra entender que ele realmente caiu da escada e caiu nos negócios ali e morreu empalado. Mas achei muito interessante como, de forma sinistra, como ele morreu. Mas, de novo, aqui gostei muito do final. Eu acho muito interessante como o King vai plantando na gente, assim, a ideia de que ele vai falando, o personagem principal, o Ben, fala que teve um incêndio que quase destruiu a cidade quando ele era pequeno, e vai falando sobre isso, vai pincelando, até acabar no desfecho, né, ali na hora que eles retornam pra Salem e tacam fogo na cidade. Eu achei muito, muito, muito interessante, porque, enfim, ele tá plantando aquilo desde há muito tempo e às vezes você não tá percebendo, e daí quando vem o desfecho, uou, realmente, isso aí dava pra meio que, né, deduzir que iria acontecer. Muito, muito bom. É um livro que eu adoro. O meu favoritão do King agora, O Iluminado, que, enfim, é só elogios que eu tenho pra esse livro, né, maravilhoso. Mas eu acho que ele já começa, assim, com um pontapé muito importante, que é a construção do personagem do Jack,
que eu acho que é meu favorito ainda, eu acho que ele é muito bem trabalhado. E tem duas cenas muito marcantes no começo do livro, não sei se é bem no começo, ali na primeira metade do livro, pelo menos, que me marcaram, que é a cena dele que ele chacoalha o Danny e acaba quebrando o braço dele, então você tem ali toda aquela descrição, aquele panorama para você entender como funciona o alcoolismo, ou funcionava, né, já que ele tá parando de beber. E também a outra cena em que ele dá uma surra no estudante, e essa cena é absurda, assim, você vê o descontrole dele, você vê, tipo, você consegue sentir a forma que o Stephen King tá narrando, em que ele passou dos limites, ele basicamente se acorda, tem aquele insight, assim, de, meu Deus, o que que eu fiz? E você sofre junto com ele, porque você vê que, enfim, ele não é uma pessoa tão ruim, ele tem um vício que, enfim, caga tudo, né? Eu achei muito interessante, porque essas duas cenas evidenciam, assim, o quanto a bebida pode destruir uma vida. Outras cenas que me marcaram bastante é as cenas em que mostra o pai do Jack, a forma como ele era absurdamente agressor, errado, e como essa violência na família se perpetua. Claro que o Jack, ele não é genuinamente violento, né? Ele, enfim, tem um vício que o torna violento. Eu não lembro exatamente se o pai dele bebia também, mas a cena que o pai bate na mãe, a cena em que o Jack também quebra o braço, tem uma cena da árvore ali, é muito errado, porque você vê assim, nossa, aí tá a raiz do problema, não é uma coisa assim tão simples de resolver. Outra coisa muito interessante de narrativa desse livro é a forma como muda o comportamento do Jack da parte 3 pra parte 4. Eu acho que são 6 partes, se eu não me engano, mas é, enfim, bem na metade do livro. Ele termina o livro falando totalmente normal, claro, ele está ali meio pilhadinho, papapá, mas não é nada demais. E quando vira o capítulo, ele está totalmente mudado. Ele começa a xingar o Andy, falando que ela é uma aproveitadora e não sei o que ela é uma chata e o Danny é insuportável. E é muito interessante como, assim, ele já começa a jogar uns xingamentos nela, assim, muito pesados. E é como se uma chave virasse mesmo na cabeça dele, que o hotel realmente começou a dominar ele. Isso é muito massa. Uma cena que me fez ficar realmente com medo desse livro foi aquela cena que tem um elevador, que eles estão dormindo, eles escutam um elevador andando, e enfim, eles vão lá ver o que tá acontecendo, o bicho já começa a pegar aí, né? Acho que é bem no comecinho que começa a dar tudo errado. E a Wendy se joga no elevador, assim, pra tentar, né, abaixar ele. E dentro tem as serpentinas, que é da festa, o baile que teve, né? Que é o baile tão famoso que ele vai ter, enfim, diversas referências. E eu fiquei realmente com medo nessa cena, porque a forma como ele descreve é super sinistra. Mas pra mim a cena mais marcante do livro como um todo é a cena em que o Danny corre pro terceiro andar, ele já meio que deu um cacete lá na Wendy e tudo mais, ele tá indo atrás do Danny, e ele chega no Danny e ele fala que, enfim, né, que o hotel quer ele e tudo mais, e por um momento ali, só um momento, ele volta, ele toma, digamos assim, né, controle do próprio corpo, e ele fala pro Danny, eu amo você, o pai ama você e tudo mais, não sei o que. Ah, eu achei sensacional essa cena, é muito triste e muito bonita também. E daí logo em seguida tudo desgranguena, né? Mas enfim, o Danny consegue sair dali. E também achei genial a forma como a caldeira, assim como em Salem, né? Só que aqui eu acho que é bem mais forte. Como é plantada essa ideia da caldeira, de que a caldeira pode explodir, que tudo pode acontecer. E enfim, realmente acontece. Então, genial. Vamos falar agora um pouquinho então de Fúria, que pra quem viu meu vídeo viu que foi o que eu menos gostei até agora, pelo menos. Realmente não rolou muito pra mim. Mas realmente teve uma quebra de expectativa quando eu comecei a ler ele, porque eu não tinha lido a sinopse, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o menino que entrava atirando na escola, mas eu não sabia que ele faria a turma dele refém. Então pra mim foi assim uma quebra de expectativas, eu não esperava por isso. Eu achei que ele só ia entrar na escola atirando mesmo, assim, de forma muito louca. Mas enfim, pra mim foi diferente, uma outra abordagem que eu não esperava. Outra parte bem chocante foi a que ele mata, então, os professores. São dois professores, não, acho que é uma professora e um guarda, alguma coisa assim. Eu realmente achei que ele ia só, depois que eu senti a vibe do livro, eu achei que ele fosse talvez só fazer de conta que ia fazer alguma coisa e realmente não ia fazer. E ele acaba matando duas pessoas, então é errado. Uma coisa eu tenho que dizer a favor do livro que eu gostei bastante, principalmente das partes que a gente viaja pela cabeça do protagonista, em que a gente vê algumas memórias, algumas coisas que ele tá pensando naquele momento, e você consegue ver que ele não é um menino que sofreu bullying, não é um menino que é super à margem ali da sociedade, digamos assim.
da escola. Ele é um rapaz super comum e que tem alguns problemas e não sabe lidar com eles e tudo mais. Eu achei importante essa parte de ele não ser vitimizado na história. Ele é só uma pessoa comum que tomou decisões extremamente erradas. Mas pra mim é onde o livro me perde totalmente, é as cenas que vem em relação à turma que ele faz refém, os colegas dele. Não faz sentido nenhum eles ficarem do lado dele e acharem aquilo engraçado, como se passa essa ideia de que todo adolescente é revoltado e todo adolescente tem problema com algum tipo de liderança, com algum tipo, assim, dos professores, do diretor e tudo mais. E não faz sentido nenhum, porque ele acabou de matar 2 pessoas. Mesmo que fosse, sei lá, o professor mais odiado do colégio, ele matou uma pessoa, 2 no caso. Então não faz sentido nenhum aquela turma ficar ali brincando e rindo das coisas que ele fala, sendo que 2 pessoas foram assassinadas. Tipo, meu Deus! Nem vou entrar no mérito daquela cena das meninas se dando tapa que, meu Deus, Stephen King. Pra mim, eu acho que o King tomou uma decisão acertada de tirar ele de circulação, porque ele já é um livro extremamente problemático para pessoas centradas, imagine para as pessoas que já têm algum tipo de inclinação para atos violentos. Então, realmente, desnecessário. Vamos falar um pouquinho então de Sombras da Noite. Sombras da Noite não tem, sim, exatamente o que conversar, a não ser que eu fale aqui, destrinche cada conto. Mas enfim, eu comecei ele achando ele um pouco chatinho. Eu não sou uma pessoa que gosta do conto Jerusalém Slot. Acho extremamente cansativo o começo. O plot final até é bem legal, mas não foi algo assim, uou. Apesar de remeter a Salem, ser super legal essas conexões ali básicas, não foi algo que super me empolgou e já me desanimou. Eu fui pega mesmo quando eu li o conto Eu Sou o Portal, que é sobre o cara lá que tem os olhos na mão, né? Esse é o desfecho. Eu tenho aquela fobia de buraquinhos, que eu esqueci o nome, como é que chama, assim, e me deixa muito agoniada. Então foi um conto que mexeu bastante comigo quando eu ficava imaginando os olhos na mão dele. Ah, bem errado. Mas enfim, aqui eu senti que realmente o King tinha ali umas ideias super fodas. Vou destacar aqui alguns contos, então, que eu super gostei. Primeiro, Bicho Papão, perfeito, acho muito legal. Você corre aquela narrativa com o pai contando sobre os filhos que morreram e o tempo todo eu estava pensando, ele matou, foi ele que matou, ele é muito louco, ele matou. E no fim, realmente existia um bicho-papão ali, foi, nossa, maravilhoso. Outro muito bom é a massa cinzenta, ou massa cinzenta, não tenho certeza, que o cara toma cerveja estragada e começa a virar uma bolota de coisas nojentas. Meu Deus, eu conseguia sentir o cheiro daquele cara. Ai, horrível, horrível, horrível. Achei extremamente sensacional. Vai para um lado que você realmente não espera. Outro que eu amo, amo, amo de paixão é o Caminhões. Caminhões é perfeito. A forma como ele coloca em você o medo ali, a forma como ele constrói aquele mundo ali, digamos assim, aquela distopia, né? E o final também muito legal, as máquinas fazendo a gente de escravo. Muito, muito, muito legal. E os 2 últimos que eu vou citar aqui é o Ressalto, que pra mim de longe é o melhor conto desse livro. Nossa, eu não esperava que por uma coisa de altura, assim, de medo de altura, fosse me deixar tão agoniada. E eu nem sou uma pessoa que tem medo de altura, eu acho que muito, pelo menos. Mas aquela situação é extremamente errada. Na hora que chega os pombos, o pombo começa a picar ele lá, morder, picar ele. Tudo errado, muito bom. E o desfecho final também é um plot muito legal. E o outro é o Ex-Fumantes LTDA. Que ideia genial, genial demais. E, enfim, os métodos que os caras usam, muito legal. E no final, a mulher do cara sem o mindinho. Maravilhoso. Tem outros, claro, que eu gosto também, mas eu acho que esses são os que mais, assim, se destacam. Vamos agora de nosso tijolinho preferido, A Dança da Morte. Perfeito, né? É uma história muito grandiosa, muito legal. Eu gosto já logo do pontapé inicial, o primeiro capítulo é eletrizante, que é o cara fugindo, né? Quando o vírus escapa e ele foge com a família dele. E você se põe na situação dele num primeiro momento, você pensa realmente, né? Algo que eu faria, eu cataria minha família embora. Mas depois, quando as coisas tomam proporção, ele vai espalhando o vírus pelos Estados Unidos inteiro. É bizarro, né? Que você vê assim como ele querer salvar a vida dele e da família dele, que não conseguiu, caga com a vida de todo mundo. Isso por uma falha de segurança, que a porta não fechou, né? Porque senão ele teria morrido com os caras e o vírus teria ficado lá dentro. Então, muito, muito, muito interessante. Uma das partes mais legais é quando os personagens começam a se encontrar, né? Você acompanha um, acompanha outro, mas você sabe que eventualmente eles vão cruzar ali, né? Porque tá todo mundo indo lá pra casa da mãe Abigail, ou tá indo pra Boulder, enfim.
e eles vão eventualmente chegar um junto do outro, e é muito legal esses encontros. Mas eu quero destacar aqui a química, a melhor química de todas de longe, que é o Nick e o Tom. Ai, que casal perfeito! Eles são muito bonitinhos juntos. Eu acho muito engraçada aquela cena em que o Nick encontra o Tom, né? Ele tá tentando fazer gestos pra contar que ele é surdo e que ele não fala e tudo mais. E o Tom acha que ele tá com dor de garganta. É muito legal, muito bacana. A cena da tempestade lá do furacão também é muito boa. E, esses são os melhores personagens, não tem como. Outra situação extremamente bizarrada é a situação do Floyd na prisão. Que errado, as descrições dele ali decidindo se vai comer o rato, se vai comer a perna do outro prisioneiro. Nossa, muito errado. Acho que qualquer um teria ido pro Randall Flagg fácil numa situação daquela, mas é realmente super angustiante. Eu queria destacar aqui uma cena que eu acho maravilhosa, que é a cena em que a Dinah, eu acho que a Dinah morre, ou a Diana, acho que é a Dinah, que ela vai lá com o Randall Flagg, ela vai, né, de infiltrada no rolê e ele descobre ela. É simplesmente fantástica a forma como ela quebra o vidro e enfia a cabeça no vidro pra não ser pega. Eu acho que, nossa, ela merecia o troféu melhor personagem, tipo, com mais culhões de todo o livro, porque realmente a forma como ela se mata é chocante demais. Outra morte muito interessante que eu gosto é a da Nadine, né? Eu acho que é surpreendente porque tem uma carga bem mais importante, né, de derrota pro Randall Flagg, né, a hora que ela se joga, que ele não tá esperando, e ele realmente ali bate o martelo pra mostrar que ele não manda em porra nenhuma e tá tudo degringolando. Apesar de eu não comprar a motivação do personagem, isso me incomoda muito, muito, muito. A forma como ela é uma pessoa normal, ela tá cuidando lá do menininho e tá tudo muito bem e tudo tá rolando ok. E daí do nada ela degringola e daí ela tem um chamado e daí ela ama o Randall Flagg. É muito tosco, eu acho assim que realmente não deu certo. Eu não acho o desfecho do livro super grandioso, até porque tem aquele rolê ali da intervenção divina com a bomba atômica pra resolver tudo, e acho extremamente errado, porque tem muitas pessoas em Las Vegas que estão ali por medo do Randall Flagg, e não necessariamente por vontade própria, e enfim, acho que as pessoas não deveriam morrer só porque escolheram o lado errado, e porque talvez não tiveram iluminação ali no momento de escolher o lado certo. Mas enfim, ainda acho que dentro do que se propôs o livro, depois que você entende que a vibe é essa, a vibe não é só o apocalipse, só uma distopia de uma super gripe, é também o rolê ali entre o bem e o mal. Então, depois que você acerta isso, eu aceitei o final e achei ele ok. Mas queria deixar aqui também registrado um ranço que eu tenho bem grande, que é o ranço com a Franny. Eu achei logo no começo ela uma das melhores personagens, acho muito legal que ela tá grávida, que ela tem que enfrentar passando tudo aquilo, é bem, bem descolado. Mas ela vai se transformando numa personagem extremamente suportável depois que ela fica com o Stu. E, meu Deus do céu, eu tinha vontade de morrer cada vez que ela falava meu homem, o meu homem, o meu homem. Mas enfim, né, a gente supera. E eu também não gosto muito da mãe Abigail, eu já contei isso em outros lugares. Então eu acho que realmente, assim, pontinhos pro Randall Flagg por carisma. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Essa foi, então, as minhas considerações, os meus melhores momentos de cada livro, soltando spoiler adoidado. Então, me conta aqui embaixo se você já leu, qual você já leu, se você concorda comigo, discorda de mim e tudo mais. Se quiser dar um espacinho para não dar spoiler para quem for ler os comentários. Mas, enfim, me conta o que vocês acharam desse vídeo e tudo mais. E vai vir a parte 2 aí logo, logo, então fique de olho. Também não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar e ativar o sininho, tudo aquilo que você já sabe. E a gente se vê, então, por aí.